Oi, gente, eu sou o Leandro, sou discípulo de Jesus, casado com a Cris, somos pais da Helena, da Alice e da Esther. Daqui a pouquinho a Cris vai ter que sair para ir servir a Deus também com outra formação que Deus deu a ela também, então está indo para o hospital daqui a pouco. Então, se você vê ela se levantando daqui a pouco, saiba que ela está indo trabalhar também. Gente, olha só, eu quero te convidar nessa noite a te encorajar a aprender a ouvir Deus nas histórias. Eu queria que a gente pudesse ver aqui, tem uma imagem aqui do pessoal conversando em Libras, e eu já aprendi que a expressão ouvir, né, ela é traduzida para vocês como conhecer. Então, aprendendo a conhecer Deus nas histórias. E eu acho que tem tudo a ver também, sempre que você ouvir a expressão, aprender a ouvir, entenda que Deus está nos convidando que a gente conheça mais a Ele, né? Que a gente se relacione mais com Ele. Então, aprender a ouvir é aprender a conhecer mais de Deus nas histórias. Tem um texto muito legal, quase que no fechamento, quase que o último versículo do livro de João, João capítulo 21, versículo 25, esses textos vão estar no nosso site, você pode buscar lá depois para ter o teu tempo também de meditar na palavra, tempo em célula, tempo em encontro de discipulado, para tomar um café. João capítulo 21, versículo 25 diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele curou muita gente, né? Ele amou e cuidou de muitas pessoas. Ele curou paralíticos, ele se encontrou com a multidão, ele se encontrou com os 12, ele se encontrou no 1 a 1, né, e deu atenção especial para as pessoas. Então, os evangelhos, né, estão cheios das histórias do que Jesus fez aqui enquanto esteve aqui, caminhando nessa terra. Mas daí, João capítulo 21, versículo 25 diz: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Que especial isso, né? Você poder tentar imaginar isso e realmente, se fosse relatado tudo que Jesus fez lá atrás, já não se daria conta. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, Jesus continua fazendo muita coisa. Jesus continua escrevendo lindas e lindas histórias. E pela graça de Deus, nós temos vivido uma igreja relacional, igreja que entende que igreja não é prédio, igreja é família de Deus, igreja é gente conectada com Deus e gente conectada com gente. E Jesus tem feito lindas histórias no nosso meio. E a cada encontro nós somos brindados com lindas histórias de Jesus, seja por um dos pastores abrindo vida e contando de forma transparente aquilo que Deus está fazendo na sua história, seja no encontro da célula, seja no encontro de discipulado, seja no encontro com outros manos em Cristo, seja num grupo de passo, seja na festa de Levi, no amontoado, histórias e histórias de Jesus sendo contadas. E eu fiquei pensando, e eu queria que você pudesse pensar junto nessa noite, porque se estamos continuamente sendo convidados a ouvir mais e mais história de Jesus, do que Jesus está fazendo, um ponto central justamente nessa reflexão é entender como que eu reajo ao ouvir as histórias de Deus. Se são tantas e tantas histórias, se Jesus continua fazendo, Ele fez lá atrás, mas continua fazendo hoje, e a gente escuta continuamente essas histórias, a pergunta é, como você reage ao ouvir as histórias da atuação de Deus? Pergunta de checagem: quais são teus pensamentos? Quais são teus sentimentos quando você está ouvindo uma história de Deus? Seja nesse microfone, ou seja lá no encontro da célula, ou seja num café, você ouvindo outro irmão te contar algo, um amigo te contar algo que Deus fez. Quais são os teus pensamentos? Bah, que absurdo. Que exagero. Não, isso aí só pode ser mentira. Está exagerando demais.
Isso é só porque é com ele. Comigo as coisas são diferentes, as coisas não acontecem desse jeito. Então é com ele, deve ter alguma coisa diferente para ele, mas comigo não. E se nós formos, e o encorajamento é que sejamos íntegros, nós lidamos com pensamentos desse tipo quando nós ouvimos a atuação de Deus. Porque a atuação de Deus, muitas vezes, ela é incoerente para a nossa compreensão. Então esse Deus poderoso, Deus invencível, Deus que faz milagres, que nós cantamos e adoramos nessas canções, esse Deus ele não se limita à minha e à sua compreensão lógica. Então Deus faz algo sobrenatural e alguém conta aquilo e não bate para você. Não tem lógica. Não, mas espera aí, tu não disse que aconteceu isso lá atrás, como é que está dizendo isso? Então, eu também não sei, e talvez nesse momento já comece a vir pensamentos onde você deixa de ouvir Deus naquela história. Eu quero te convidar a entender que Jesus, o Filho de Deus, quando Ele esteve aqui, Ele amou e cuidou de pessoas, e de uma forma muito graciosa e muito relacional, muito pessoal, Ele fez isso contando histórias. Jesus, Ele contava histórias. E é muito interessante e importante a gente perceber que Jesus, quando Ele terminava de contar uma história, as parábolas, Ele sempre terminava com fica a dica. Era o que Jesus fazia, Ele falava assim, quem tem ouvidos, ouça. Um convite para conhecer a Jesus, um convite para estar próximo dEle. Quem tem ouvidos, ouça. Rubem Alves, um educador, teólogo, psicanalista, escritor, pastor presbiteriano, muito conhecido, renomado, nasceu em 1933, faleceu em 2014. Quero trazer trechos de um texto muito conhecido dele, falando assim, sempre vejo anunciados cursos de oratória, nunca vi anunciado um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer, como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Texto de Rubem Alves falando sobre esse desafio que é aprender a ouvir. E eu queria entender com você que há sim um curso de escutatória quando a gente se relaciona com Deus. Quando há um convite de Deus, quando Ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há sim um curso de escutatória na presença de Deus, quando a palavra dEle, que é viva, fala, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aí talvez as mulheres falem, não, mas está dizendo todo homem, né? Seja pronto para ouvir. Mas é toda a humanidade. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Na companhia de Deus, por mais que seja desafiador, há um curso de escutatória. Deus nos convida a nos aquietarmos e aprendermos a reconhecer, aprendermos a ouvir Deus nas histórias. Aprender a ouvir é um convite a relacionamento. Ouvir é conhecer. Então, é um convite a relacionamento, é estar à mesa, presente. Não só estar na mesa, ausente, porque tem como acontecer isso, e todos nós muito bem sabemos disso. Recentemente a Pamela estava participou de um jantar super especial na casa do Shane e da Michele, e junto com outras pessoas, a Pamela tem um dom que Deus entregou a ela, de preparar com muito amor, comidas deliciosas, então é amor e é gosto bom também,
e estava lá repartindo a história da esperança de Deus, a história da Bíblia, contando por meio da comida, né? Por meio do repartir uma refeição. E quando a gente entende isso, lá naquele dia, nessa janta, eu não estive, eu fiquei só com água na boca, mas nessa eu não estive, já fui abençoado por outros lindos momentos onde a Pamela cozinhou. Mas nesse encontro, a Michele colocou lá na casa deles uma frase em inglês de um pastor americano, e que a Pamela já utilizou em alguns outros momentos, que diz assim: a vida não é uma série de problemas para ser resolvidos, mas uma refeição para ser compartilhada. A vida não é uma série de problemas para ser resolvidos, mas uma refeição para ser compartilhada. Quando a gente entende isso, gente, que ouvir é um convite a relacionamento, que ouvir pressupõe relacionamento sincero, mais do que simpatia, empatia, você se colocar no lugar da outra pessoa. Quando a gente entende que é estar à mesa, é estar presente, é fazer refeições juntos, né, ouvindo um ao outro, se interessando um pela vida do outro, a gente entende que Deus gosta muito de se movimentar e falar com a gente por meio das histórias. Esses dias a gente estava com o Rubem e com a Sim, um casal de amigos, né, que a gente caminha com eles nessa linda jornada do discipulado, e estávamos lá recebidos na casa deles, com um lanche gostoso. Esqueci de falar, deixa eu mostrar aqui, tem uma imagem legal aqui, né, de uma das outras, aqui ó, a Pamela, com a família Maidana, né, então eles estavam aqui, após a celebração da semana passada, que o Shane trouxe uma reflexão. Lembra que o Shane falou sobre bacon com ovos? Então, daí tem aquele momento mapa, né? O que Deus falou comigo, o que eu vou fazer a respeito disso. Então, eles saborearam bacon com ovos, e foi muito bom. E a gente entende isso, Deus se movimentando em momentos agradáveis, de estar à mesa, de estar junto, ouvindo, repartindo história, ouvindo história. Isso é bom demais. Volto lá, nós estávamos em Canoas, na casa do Rubem e da Si, e o Rubem vem numa jornada muito desafiadora para ele, uma jornada muito comum para muitos de nós, o desafio da agenda, né? Tempo em família, tempo do trabalho, como adequar isso. Estávamos ali conversando, e aí sempre tem o esposo faz aquela pergunta com o né no final, é para fazer a checagem com a esposa, né? Amor, mas eu já estou muito melhor, né? Ele perguntou para Si, e assim, sim, tá muito melhor, né? Tu tá bem mais. Ele falou, não, mas eu estou bem mais tempo em casa. Pedi liberdade deles tenho a liberdade dada por eles para repartir essa história. Ela falou, sim, tu tá mais presente, mas muito com o celular, né? E às vezes a gente senta na mesa e tu tá resolvendo problemas ainda. Tu tá aqui, só que tu não tá, né? E o Rubem é um cara muito criativo, muito visual também, ele já foi para a prática, eu achei isso muito legal. Ele fez um adesivo que está colado lá na mesa deles, olha só que interessante. Diz assim, tu já reconheceu o que é a imagem de um celular? Diz assim, atenção, mantenha seu celular aqui com a tela para baixo. Não quebre este princípio, aproveite a família, o tempo e a comida que Deus tem te dado. Então é um adesivo que é para colar na mesa, muito legal, porque Deus fez uma articulação, eu nem sabia disso, Ele acabou trazendo, já tinha trazido hoje para estar na livraria, disponível se você quiser adquirir isso. E aí foi muito legal que já foram todos levados hoje de manhã, ou seja, muitas resoluções foram tomadas, né, hoje de manhã, de ouvir mais ao redor da mesa, na experiência da mesa. Semana que vem vão ter mais desses adesivos. Você que quer tomar essa resolução, pode passar na livraria na semana que vem e aproveitar o tempo em família, e ter um recurso visual para te lembrar disso. Gente, quando a gente é adotado por Deus, você e eu, quando somos adotados por Deus, nós somos trazidos para a sua grande história. Tem uma história acontecendo, a história de Deus, que é a história eterna. E quando nós somos adotados, nós somos trazidos
para essa grande história de Deus. E nesse enredo, nessa linda história, eu mudo de personagem. Eu deixo de ser criatura e passo a ser filho. Essa mudança de personagem não tem a ver com mérito pessoal, é Deus que faz isso. Ele fala, deixa de ser criatura e agora passa a ser meu filho. E o que acontece? A minha história, ela passa a ter outros contornos, outra compreensão. Por quê? Porque ao olhar para a história, eu primeiro olho para Deus. Ao olhar para a história, eu antes disso olho para a cruz de Cristo e entendo o amor de Jesus, esse amor que nós cantamos. Ou seja, pontos altos e pontos baixos da minha história passam a ter uma outra compreensão, quando eu percebo Deus se movimentando na minha história. Primeiro, essa compreensão é para mim mesmo, mas depois, à medida que eu vou repartindo a minha história com os outros, Deus começa a se movimentar nessas histórias, e você começa a perceber, ouvir Deus se movimentando na história de uma pessoa que você conhece há pouco tempo, há muito tempo, mas você percebe Deus se movimentando ali. É bonito perceber essa dinâmica e desafiadora, essa dinâmica de nos convidar a olhar para a nossa história. Não sublimar, não fazer de conta que não aconteceu as coisas tristes e não se esquecer dos pontos altos da história. E entender sim que nós temos uma família de origem, nós temos uma cultura de origem, você nasceu em determinado momento, numa determinada cidade, num determinado ano, isso é fundação soberana. Isso é algo que você não escolheu, mas quando você escolhe na companhia de Deus olhar para isso, é riquíssimo. Você compreende muito da atuação de Deus. Aí tem uma foto da minha família de origem. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí está o meu pai, Leonel, a minha mãe, a Deise, a minha irmã, 1 ano e 10 meses mais velha que eu, a Leise. Estou eu ali no meio. A escolha pelo time já aconteceu lá no Mato Grosso do Sul, influência paterna, né, época que o Tafarel não tomava gol, e aí me influenciou demais, e a paixão do pai por isso também. Ou seja, tem uma história, e isso de alguma forma está aqui junto. Eu não deixei a minha história de lado para estar me relacionando com pessoas, eu não deixei isso, está aqui, está presente, e quando a gente começa a perceber isso, gente, é rico demais. Eu quero justamente, então, repartir contigo e te encorajar a olhar para a tua história e repartir contigo o que eu tenho aprendido um dia de cada vez, e é realmente um dia de cada vez, o aprendizado, quando eu pauso e medito na história de Deus. Quando eu pauso e medito na história de Deus. Quando eu pauso e busco entender a minha história na minha família e cultura de origem, como eu acabei de falar. E quando eu pauso para ouvir Deus na história do outro. Quais histórias você tem escolhido ouvir? Como a gente comentou no início, o acesso à informação hoje, ele é infinito. Dá para usar essa palavra quase nisso, né? Não é infinito porque a dimensão da infinitude, ela é de Deus. Mas as possibilidades de acesso à informação, e eu acho que nós como seres humanos estamos deslumbrados com isso, e não estamos sabendo lidar com isso. É muita informação, e o ser humano pode expressar opinião para todo mundo, acho que a gente está se perdendo nisso, não estamos sabendo dar conta, né? E aí a gente quer falar para o outro lado do mundo, mas não conversa com quem está do lado, e nada contra a tecnologia, ela pode ser uma bênção, se bem utilizada, mas por vezes ela atrapalha relacionamentos que estão próximos. Quais histórias você tem escolhido ouvir? Quero convidar aqui o Alessandro e a Eliane, e eu queria que você pudesse ouvir histórias de Deus na vida dessa família. Nós vamos dar o privilégio primeiro para as damas, né? A Eliane vai começar repartindo a história de Deus na história dela, e que em algum momento é a história deles, mas a gente vai ter o privilégio de, daqui a pouco, logo em seguida, poder ouvir a história contada pelo Alessandro. E o meu encorajamento é que você possa escolher ouvir Deus no meio dessa história. Eu quero orar, e eu quero te convidar a orar por essa família. É um momento que tem emoção junto, e que bom que tem emoção, né? Significa que tem vida
acontecendo. Paizão, obrigado por essa família, obrigado pelo Alessandro, pela Eliane, obrigado pela tua restauração, pela tua vida, pela tua história na história deles. Obrigado porque agora eles vão poder repartir um pouquinho daquilo que tu tem feito, de quem tu é na história deles, Deus. Algumas peças do quebra-cabeça que eles já assimilaram, outras eles estão no relacionamento contigo, procurando assimilar. Então, obrigado, Deus. Obrigado porque a gente pode te reconhecer nessa história. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Eu sou Eliane. Eu sou casada há 16 anos com o Alessandro, mãe do Bruno, que tem 12 anos. Sou uma discípula de Jesus Cristo que luta contra a necessidade de aprovação e de aceitação, expectativas irreais sobre as pessoas, insegurança, controle, impulsividade, ira, orgulho, arrogância, julgamento, ressentimentos, procrastinação, entre outras coisas. Eu nasci em Porto Alegre, num lar com muito amor e respeito. Admiro os meus pais pelo relacionamento que têm um com o outro. De família humilde, mas onde nunca faltou nada que eu necessitava. Meus pais sempre se esforçaram para nos dar, para mim e para o meu irmão, uma vida confortável dentro das possibilidades que eles tinham. Mas, muito além disso, sempre nos deram um lar harmonioso, feliz, com muito cuidado e amor. Meus pais eram católicos, não praticantes, acreditavam em Deus, e com isso eu também cresci acreditando na existência de um Deus poderoso, inacessível, bondoso, mas ao mesmo tempo punitivo, e não tinha nenhum relacionamento com Ele. Aliás, eu nem imaginava que isso seria possível. Achava que Deus tinha coisas muito mais importantes para se preocupar. Antes do meu processo de restauração, que vivo até hoje, um dia de cada vez, eu vivi uma vida de aparências, querendo que todos achassem que eu tinha uma família perfeita, um casamento feliz, um emprego de sucesso. Que sempre me mostraram a filha perfeita, estudiosa, obediente, do jeito que os meus pais tinham expectativas que eu fosse, ou como eu imaginava que eram as expectativas deles. Porém, no fundo, eu era uma adolescente rebelde que manipulava, mentia, brigava e me revoltava quando não satisfaziam os meus caprichos. Fiz faculdade para agradar os meus pais e realizar um sonho deles. Escolhi minha formação porque vislumbrava ser uma profissão do futuro e por achar que seria rentável e não por ser algo que eu gostaria de fazer. Como amiga, queria ser sempre a mais divertida, a mais esperta, falando sempre o que os outros queriam ouvir, mesmo que não fosse a minha verdadeira opinião ou verdadeiro sentimento. Às vezes, eu mesma acreditava nas fantasias que criava. Tinha medo de me expor meus sentimentos, sempre com medo e vergonha do que os outros iam pensar, julgar ou reprovar, se mostrasse a minha opinião e sentimentos verdadeiros. Como namorada, queria ser a mais experiente, embora não tivesse experiência nenhuma, pois meu primeiro namorico foi com os 16 anos. Me mostrava sempre de acordo com o que eu achava que esperavam de mim. Com tudo isso, fui me tornando uma pessoa fútil, arrogante, que se achava dona da verdade e que queria sempre controlar a situação. Aos 20 anos, em Pelotas, morava esta época lá, conheci o meu marido, o Alessandro. Me apaixonei e comecei a sonhar com um relacionamento perfeito, de conto de fadas. Formar a família perfeita e, mais uma vez, tentei me mostrar ser a pessoa perfeita. Em seguida que começamos a namorar, ele foi transferido para São Leopoldo e tivemos um longo período de 4 anos e meio namorando à distância, namoro de finais de semana. Não sei se por toda essa situação, nosso relacionamento era bastante instável,
com muitos ciúmes e infidelidade por ambas as partes, mas eu sempre querendo me mostrar a namorada ideal. Casamos em abril de 2002. Em junho, o Alessandro foi para uma missão de paz no Timor-Leste, onde ficou 6 meses. Em 2003, quando ele voltou, compramos a nossa casa em Pelotas, onde eu morava sozinha durante a semana e casada aos finais de semana. Somente em 2004, vim morar em Porto Alegre, onde finalmente assumimos uma vida de casados em tempo integral. Este início de casamento foi bem difícil, pois não estávamos acostumados a passar tanto tempo juntos, e apesar de fazermos aniversário no mesmo dia, temos temperamentos bem diferentes. Fomos felizes, mas a rotina, a pressão das responsabilidades, um relacionamento superficial, os ciúmes e muitas brigas, na maioria das vezes por bobagem, marcaram e desgastaram muito o nosso casamento. Em 2005, resolvemos engravidar. Sempre sonhei ser mãe desde a infância. Aliás, era a única certeza que tinha na minha vida. Em 29 de março de 2006, Deus nos presenteou com o nosso príncipe Bruno, nosso bombonzinho. Foi o momento mais feliz da minha vida. Acredito que também foi para o Lê, pois o Bruno sempre foi muito desejado, planejado e querido. No início da minha gravidez, tivemos momentos felizes, mas logo senti o afastamento do meu marido, justo no momento que eu mais sonhei para nós dois. Tivemos muitos momentos felizes com o nascimento do nosso filho, mas novamente a pressão das responsabilidades, meu afastamento do meu marido, pois um bebê precisa de muitos cuidados, as tarefas do dia a dia, a rotina, os ciúmes, brigas, quebra de confiança e infidelidade por parte do meu marido foi nos afastando e desgastando o nosso relacionamento e ambiente familiar. Esse ambiente começou a prejudicar e afetar o nosso filho. Estivemos muitas vezes ao ponto de nos separarmos, mas nunca nos separamos de fato. Por fim, éramos indiferentes um com o outro. Não tínhamos mais diálogo, eu sentia muita raiva dele. Nos feríamos com palavras, o clima estava insuportável e tudo aquilo que eu sempre havia sonhado tinha desmoronado. Não nos separamos. Hoje entendo que isso não aconteceu porque não era a vontade de Deus. Até que através das mudanças que eu via acontecer na vida e no caráter do meu irmão, que havia se convertido há 1 ano, e por muita oração por parte dele e da minha cunhada, eu conheci a Montserrat, em setembro de 2016. Fui levada pela curiosidade de saber que poder tão grande era esse, que tinha mudado completamente a vida do meu irmão. Então, conheci o poder superior de Jesus Cristo, o único capaz de preencher qualquer vazio e fazer verdadeiras mudanças. Consegui levar o meu marido depois que eu já havia ido 3 vezes no prédio da igreja. Ele se quebrantou já no primeiro culto, mas disse que precisava ir mais uma vez para ter a confirmação. Desde então, fomos invadidos por um amor incompreensível e sem medidas, que antes não imaginava que pudesse existir. Em novembro de 2016, fizemos o retiro Minha Vida Tem Jeito, onde confirmamos a nossa decisão de entregarmos verdadeiramente nossa vida a Jesus. Desde então, meu marido e eu perdoamos um ao outro. Decidimos e acordamos viver uma vida em transparência, sem mentiras, sem enganações, sem dúvidas, sem culpas, em cumplicidade. E Deus vem restaurando o nosso casamento a cada dia. Em 25 de dezembro também de 2016, fomos batizados. Eu, meu marido e meu filho. Que momento especial. As mudanças na nossa vida e no nosso ambiente familiar já começavam a ser visíveis, mesmo em tão pouco tempo. Em março do ano passado, 2017, entramos no CR, que descobrimos através dos comunicados de curso pela igreja.
Não sabia exatamente o que era, como seria, mas estava buscando algo que fizesse me aproximar mais de Deus. O nome do programa me atraiu, Celebrando a Restauração, pois também estava buscando me tornar uma pessoa melhor, mais próxima de Jesus. Buscava também entender minha personalidade, o meu eu. No grupo fiz amigas verdadeiras, pessoas muito especiais para mim. Foi através do CR que pude refletir sobre a minha história, sobre a minha vida, entender um pouco sobre os traços da minha personalidade, conhecer minhas áreas de lutas e fragilidades. Revivendo a minha história, pude lembrar de um episódio marcante na minha infância, por volta dos meus 5 anos de idade, com um primo, também da mesma idade. Lembro que ele começou a fazer brincadeiras comigo de gênero sexual, sempre escondido dos adultos. Na ocasião, fiquei um pouco assustada, sem entender o que fazíamos direito, mas tinha um sentimento que o que fazíamos era errado e tinha muito medo de que fôssemos descobertos. A partir daí, começou a despertar em mim a curiosidade pela sexualidade. Fui crescendo e volta e meia as minhas brincadeiras com as minhas amigas e amigos eram em torno disso, sempre escondidas. Acho que essas coisas explicam um pouco os traços da minha personalidade, de me esconder e ter dificuldades para me mostrar como eu sou. Revivendo a minha história, pude perceber muito mais do amor e cuidado de Deus na minha vida toda. Ao longo do período do meu grupo de passos, Deus foi me mostrando como eu realmente era. Foi me permitindo me conhecer de verdade, me ensinando a refletir sobre as minhas áreas de lutas, me ajudando a vencer muitas delas, sempre um dia de cada vez, pedindo todos os dias a ajuda do nosso poder superior Jesus. No início da minha conversão, achava muito estranho ouvir dizer, Deus falou comigo, e não conseguia imaginar como seria isso. Como seria ter um relacionamento com Deus? Hoje já consigo perceber em muitos momentos o agir de Deus na minha vida. Consigo ver as respostas dele para as minhas orações, embora não imediatamente como eu esperava que fosse, mas no tempo dele, através de pessoas ou fatos que acontecem. Então fui percebendo a maneira que Deus fala conosco e como é ter um relacionamento com Deus. Hoje posso dizer que tenho um relacionamento com Ele. Apesar de muitas descobertas, ainda me questionava sobre o propósito de Deus para a minha vida e o que exatamente Ele quer de mim, o porquê dele ser tão bom comigo, mesmo sem eu merecer. Foi quando, em 23 de maio deste ano, meu filho de 12 anos passou mal na escola e no hospital veio o diagnóstico de diabetes tipo 1. Doença crônica que requer muitos cuidados, muitas mudanças na rotina diária e, principalmente, mudanças na vida dele. Ele ficou internado 7 dias no hospital, sendo 3 dias na UTI. Meu mundo caiu, desabou. Meu filho, então, totalmente saudável, da noite para o dia, tudo mudou. Por que, Deus? Por que isso aconteceu? Não sei ainda quais os propósitos de Deus com tudo isso, o que Ele quer de nós com esta situação, o que temos para aprender, o que Ele quer que vivemos como família, qual a parte do meu filho em tudo isso. Mas consigo ver, mais uma vez, o agir e o mover de Deus na nossa vida. Ele primeiro nos resgatou, nos chamou para viver uma vida com Ele, nos deu um tempo para nos fortalecer. Nos deu um tempo para nos fortalecer nele. Nos deu amigos verdadeiros, irmãos na fé, que se preocuparam e continuam conosco nesse momento. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós e principalmente do Bruno, a cada dia. Mas Deus é soberano e bom, pois em meio a tudo isso,
esse momento difícil ainda que estamos vivendo, Ele nos presenteou com uma filha de 24 anos, a Ariane, filha biológica do meu marido. Uma mana que o Bruno sempre quis ter e que veio agora para alegrar a vida dele e a nossa. Ainda não sei quais os propósitos de Deus, mas sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E que seus planos são maiores e melhores do que os meus. O versículo que eu escolhi e que toca o meu coração foi Romanos 8, 37 a 39. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigada por me ouvirem. Você pausa para ouvir histórias? Porque para ouvir, para conhecer mais de Deus, para conhecer mais do outro, nós somos convidados a pausar. Momentos bons e ruins, pontos altos e pontos baixos, né? Como a gente costuma falar, momentos do cotidiano ou momentos marcantes. A gente só consegue usufruir, assimilar ao máximo disso quando a gente pausa e olha pelo retrovisor. Quando a gente deixa aquilo que aconteceu depurar, decantar, na companhia de Deus, passar a entender um pouquinho mais do que aconteceu. E à medida que a gente está entendendo um pouquinho mais do que entender, nós estamos conhecendo a Deus. Nós estamos aprendendo a ouvir Deus. E não estamos simplesmente passando pelas situações da vida no piloto automático. Para isso, o convite é que você e eu possamos pausar para ouvir a história. E quando você faz isso, quando você pausa, é importante você entender que você deu o primeiro passo. Quando você pausa, o primeiro passo foi dado para conhecer, para ouvir mais de Deus. Mas aí, a partir daí, fique atento às suas reações. As suas reações vão te mostrar se você realmente está assimilando, se você realmente está conhecendo mais de Deus, ou se você está, mais uma vez, simplesmente só passando pelas situações no modo automático. A palavra de Deus tem um encontro muito especial de um genro com um sogro. E é muito especial quando, a partir do relacionamento com Deus, nós passamos a ouvir Deus na história dele, na palavra de Deus. As histórias deixam de ser tão somente histórias e passam a ser histórias que falam com o teu coração, porque a palavra de Deus é viva, mas isso precisa ser treinado, é relacionamento. Deus, eu quero te ouvir. Deus, eu quero te conhecer, eu não quero só ler a Bíblia. Esse encontro está relatado lá em Êxodo, capítulo 18, versículos 7 a 9, e é um encontro muito importante, porque Moisés tinha, de uma maneira miraculosa, Deus tinha agido e tirado o povo de Israel do Egito, e aconteceu de forma milagrosa, as 10 pragas, toda aquela tensão, aquilo acontecendo. Quando eles saem de lá, Deus abre o Mar Vermelho, ou seja, algo espetacular. E Moisés se encontra com o seu sogro, e aí tem esse encontro, e ele, é muito legal que a Bíblia relata isso, assim, um versículo anterior ao que está projetado aqui,
relata que os dois se encontraram, se beijaram, se saudaram, e depois de perguntar um ao outro como estavam, isso é muito legal, gostei muito de perceber isso. Olha tudo que tinha acontecido, mas aparece assim, depois de perguntarem um ao outro como estavam, ou seja, depois de ouvir um ao outro, depois de prestar atenção, de olhar no rosto, de olhar olho no olho, perguntar como é que tu está? Poxa, então, tenho que te contar algumas coisas. Né? Deus nos tirou e como nos tirou. E olha só, esse encontro está relatado em Êxodo 18. Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se, beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando das mãos dos egípcios. Jetro, né? Alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito. Gente, não foi pouca história que ele ouviu. Ele ouviu muita história. A Bíblia não fala, mas eles ficaram um bom tempo conversando ali. E eu fico tentando imaginar quantos pensamentos podem ter vindo na mente de Jetro, ouvindo o que Deus tinha feito. Poxa, daí ele abriu o Mar Vermelho. Tenta imaginar o potencial de pensamentos incrédulos naquele momento, ceticismo, será que é isso mesmo? Mas não. Jetro, ele ouve e ele reconhece Deus agindo naquela história. Então ele se alegra. Ele se alegra por reconhecer Deus agindo na história. É importante você e eu percebermos isso. E eu queria te dizer que na minha Bíblia eu coloquei um asterisco nesse versículo, e eu coloquei uma oração, que é uma oração que eu tenho feito desde então, desde que eu ouvi Deus nessa história. Eu coloquei lá, quero me alegrar ao ouvir tudo de bom que o Senhor tem feito. É uma oração minha. Deus, me ensina, eu quero me alegrar. Quando alguém vier me contar, quando alguém comentar algo que o Senhor fez, não deixa vir a incredulidade em mim, Deus. Não deixa vir o ceticismo, não deixa vir qualquer outra coisa. Eu quero me alegrar, por isso que é aprendendo a ouvir Deus. Você precisa treinar o seu ouvido, treinar o seu coração, para que você possa reconhecer Deus na história do outro e na palavra de Deus. A história de Deus, ela tem essa força. Por vezes ela nos conforta e por vezes ela nos confronta. É forte isso, gente. Se você esperar de Deus apenas o conforto, você vai deixar de ouvir muito de Deus, porque Deus também tem amor para confrontar. O verdadeiro amor não só apenas conforta, ele confronta. Você tem decidido ouvir o confronto que vem da parte de Deus? Quero te convidar a ver mais um trecho aqui da palavra de Deus e perceber Deus falando ao teu coração e ao meu coração. Atos capítulo 7, versículos 51 a 53, relata uma situação onde Estevão, a igreja primitiva, Jesus tinha sido crucificado e ressuscitado, e a igreja primitiva se movimentando pós-ressurreição de Jesus, e Estevão é colocado diante de um conselho que estavam inquirindo ali, investigando de forma errada, injusta, e colocam Estevão para falar, e Estevão não se defende, Estevão conta a história de Deus. É muito interessante perceber isso. E a palavra de Deus diz que quando ele começa a falar, a aparência dele era como se fosse de um anjo, é o que está relatado lá em Atos. E ele começa a contar a história de Deus, o Deus pessoal, o Deus de Abraão, não é um Deus, não, é o Deus de Abraão, é Deus próximo, e ele começa a contar a história. E aqueles homens estão ouvindo o que Estevão está falando, só que é interessante porque a palavra de Deus, ela nos conforta, mas nos confronta. E veio a palavra de Deus, veio a voz de Deus por meio do confronto na vida de Estevão para aqueles homens. E o confronto, o recado foi dado. Atos capítulo 7, versículos 51 a 53. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo,
de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Pode ir para o próximo versículo? Olha só a reação, Estevão continua falando, a história de Deus continua o confronto. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Estevão continua falando a história de Deus e o confronto continua. E aí eles têm uma reação, mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui começa uma linda outra história de Deus na vida de Saulo. Mas você conseguiu imaginar essa cena? A palavra de Deus, a voz de Deus confrontando, e aqueles homens, eles chegam a fazer isso. Realmente eles tapam os ouvidos. Hoje, normalmente, você e eu, quando não gostamos de algo, não fazemos mais isso. Não é muito comum um adulto fazer isso, né? Tipo criança. Quando criança a gente faz isso, não quero te ouvir, lá, não vou te ouvir, eu não estou te ouvindo, lá. Criança ainda faz isso, adulto ficaria um pouco estranho, né? Mas o fato é que aqueles homens, eles taparam os ouvidos, eles resistiram à verdade. Você tem aprendido a ouvir Deus, ouvir o confronto de Deus? Como que você lida com um confronto que vem da parte de Deus? Quando vem confronto da parte de Deus, a voz de Deus é para te trazer a restauração, é para te convidar ao crescimento interior, é para que você possa sair do caminho errado e vir para o caminho de vida, mas como você age? Que Deus nos livre de ter essa postura, de fecharmos os nossos ouvidos. E ali diz que eles lançaram-se contra ele, raiva, tudo, e por vezes nós podemos até não fazer isso externamente, mas está aqui, a voz do ceticismo está gritando, a voz da incredulidade, a voz da arrogância, a voz do isso não presta, está tudo sendo gritado e a gente não está aberto à voz de Deus naquele momento. A pergunta é, como você tem ouvido a voz de Deus? Você tem conhecido e reconhecido a palavra de Deus? Porque à medida que a gente vai aprendendo a ouvir, um dia de cada vez, a voz de Deus, nas histórias, e em especial, na história da nossa família de origem, por vezes nós lidamos com um confronto. Por vezes nós lidamos com um confronto. Sim, Deus nos mostra aquilo que foi bom, aquilo que a gente aprendeu e que é bom, e que deve ser mantido, mas Deus começa a mostrar aquilo que não é bom. Padrões de comportamentos que aconteceram na história da tua família, e Deus te mostra e fala assim, você está repetindo isso agora. Esse padrão hoje, você é responsável, você hoje tem condições de tomar decisão e está repetindo novamente esse padrão de comportamento. Se a gente perceber na palavra de Deus isso, no livro de Gênesis, contando histórias e histórias de pessoas reais se relacionando com Deus real, a gente percebe o padrão da mentira, por exemplo, se repetindo em gerações. Abraão mentiu 2 vezes a respeito de Sara, por medo, por covardia. Não, essa aqui diz que é minha irmã, não diz que é a esposa, porque aí vai sobrar para mim. Abraão mentiu. Eles têm um filho, e o casamento de Isaac e Rebeca foi caracterizado por mentiras. Eles têm um filho, Jacó, e Jacó mentiu geral. Jacó mentiu para todo mundo. Jacó, o nome dele significa enganador. Então, o padrão de mentira se repetindo. Jacó tem filhos, e 10 dos filhos de Jacó mentiram a respeito da morte de um dos irmãos, de José. Falsificaram um funeral e manteram um segredo de família por mais de 20 anos. Aqui a gente colocou 10, mas pelo menos 20 anos. Um segredo de família, que é mentira, a mentira sendo sustentada, ou seja, o padrão da mentira destrutivo, o padrão comportamento destrutivo se repetindo de geração em geração. E há um sinal de alerta, Deus nos convidando a aprender a ouvir a voz dEle, e reconhecer isso na nossa família, porque, gente, presta atenção, padrões familiares do passado são repetidos nos nossos relacionamentos atuais, muitas vezes sem a gente ter consciência disso. E a gente repete padrões.
Tem uma frase que diz que Jesus pode estar no seu coração, mas é o vovô que está nos seus ossos, né? Ou seja, você traz muita influência da tua família. E que bom que Jesus já está no teu coração, mas você tem influência genética aí também, de padrões de comportamento, de uma família boa, mas que também errou ao longo da vida. Eu quero te convidar a ouvir Deus. Alessandro, vem para cá com a Eliane, por favor. A Eliane, vocês vão perceber as histórias se interligando, cruzando, né? Talvez tenha te chamado a atenção a questão da Ariane, da Ariane, né? Uma filha biológica do Alessandro. Talvez, e ela citou isso, porque isso tem a ver mais com a história, mas não, porque tu vai ver como Deus contorna e faz algo muito especial. Mas eu queria que você entendesse, porque quando a gente passa a ouvir Deus nas histórias, Ele gera humildade no nosso coração, e a gente começa a entender que antes da história, existe uma história. Eu queria que você pudesse ouvir Deus na história do Alessandro agora. Boa noite, igreja. Eu sou o Alessandro. Sou casado com a Eliane há 16 anos e nós somos pais do Bruno. Nosso filho tem 12 anos. Sou um discípulo de Jesus Cristo lutando contra o adultério, pornografia, masturbação, alcoolismo, mentira, agressividade com familiares, ira expressa de modo impróprio, impaciência, autossuficiência, julgamento, descontrole financeiro, manipulação, orgulho, isolamento, intolerância, inveja e procrastinação. Só por Deus tenho obtido vitória nessas áreas. Nasci na cidade de Pelotas e sou o terceiro filho do casamento dos meus pais. Ao total, os meus pais têm 9 filhos. 6 do primeiro casamento, meu pai se separou, teve mais um filho, se separou, teve mais uma filha, e a minha mãe, quando se separou, também teve uma outra filha. A orientação religiosa dos meus pais, que os meus pais seguiam, era a Umbanda. Minha avó paterna era uma mãe de santo bem conceituada na cidade de Pelotas. Após a morte da minha avó, meu pai começou a beber muito. Chegava em casa quase todos os dias embriagado. Nos finais de semana, frequentemente, tínhamos que buscá-lo nos bares próximos, pois sequer ele conseguia ir para casa sozinho. Sentíamos muita vergonha dos nossos amigos e dos nossos vizinhos. Quando chegava em casa bêbado, descontava suas frustrações em nós, nos batendo. Começaram os casos de violência contra minha mãe. Após as brigas, ambos choravam e se desculpavam e diziam que aquelas situações não iriam mais acontecer. À noite, quando tinham relações sexuais, mesmo tarde, todos nós acordávamos devido aos barulhos que faziam, pois não sabíamos se eles estavam brigando, se ele estava batendo nela ou não. Com isso, começou a despertar em mim o interesse na sexualidade. Aos 8 anos, sofri uma tentativa de abuso sexual por parte de 2 conhecidos do meu irmão mais velho. Mesmo não acontecendo de fato o abuso, fui ameaçado para não contar nada para ninguém. Fiquei com tanto medo da reação do meu pai e de apanhar dele que apaguei da minha memória por muito tempo isso. A partir desse momento, a mentira entrou na minha vida, pois nunca tive coragem de falar sobre o assunto com ninguém. Alguns meses depois, após outra briga, meu pai bateu tanto na minha mãe que machucou ela e ela decidiu se separar dele. Fomos morar na cidade de Jaguarão. Às vezes íamos à missa na igreja católica, mas ir à missa para mim era muito entediante e chato. Com tanta coisa ruim acontecendo em tão pouco tempo, eu pensava que Deus existia somente para me punir. Sempre ouvia, se você fizer coisa errada, Deus vai te castigar. Por várias vezes, quando era corrigido ou ficava de castigo, brigava com Deus em meus pensamentos. Mudamos de casa e escola por muitas vezes, a ponto de perder o ano escolar em função de tantas mudanças. Com a separação dos meus pais, minha referência masculina passou a ser o meu irmão mais velho. Passávamos o dia inteiro juntos e geralmente na rua. Eu sempre fui um filho e um irmão amoroso e cuidadoso. Sempre ajudei nas tarefas de casa, me tornei um menino inseguro, triste, quieto. Tinha poucos amigos e mentia para me promover, pois queria ser importante na turma. Minha mãe se relacionou com um homem casado, e eles tiveram uma filha, minha irmã caçula, por parte de mãe. Esse homem não gostava e não aceitava os filhos mais velhos. Então, eu e meu irmão fomos morar na casa de um dos nossos tios. Quando pequenos, esse tio nos usava como álibi. Ele nos levava para a casa de uma amante, antes passava no mercado, comprava coisas para eu e meu irmão comer e beber, enquanto eles iam para o quarto ter relações.
Ainda cedo, aos 13 anos, comecei a sair à noite e precocemente passei a ter relações sexuais. Nessa fase, comecei a me masturbar quase que diariamente. Saímos da casa desse meu tio, eu tinha 15 anos e fomos morar na casa de um outro tio, irmão de criação do meu pai. Esse tio também tinha muitas mulheres e eu me envolvi emocionalmente com a mulher dele, pois ela tinha um sentimento de cuidado e carinho muito grande por mim. Acabamos tendo um caso, pouco tempo depois foi descoberto por ele. Algum tempo depois eles me chamaram e ela disse que estava grávida. Eles conversaram comigo e me orientaram a seguir a minha vida. Que ele iria assumir a paternidade e ia criar o filho como se fosse dele. Que eu não contasse nada para ninguém. Eu tinha 16 anos e ela 29. Eu não tinha a mínima estrutura para assumir um filho ou relacionamento que fosse. Então, segui o conselho dele, segui minha vida, evitando falar no assunto e cheguei a esquecer isso por muito tempo. A menina nasceu e meu tio registrou. Eu vi uma ou duas vezes, ainda pequena, e depois nunca mais vi ela nem a mãe. Soube por amigos que eles tinham mudado para Santa Catarina e que a mãe estava casada. Recebi o convite do meu pai e sua esposa, a sua segunda esposa, para morar com ele. Minha madrasta me adotou como um filho. Pouco depois de um ano, meu pai traiu a minha madrasta com a sua atual esposa e se separou. Ele foi embora de casa, deixando ela, meu irmão pequeno, e eu sem saber para onde ir e o que fazer. Ele simplesmente disse que estava indo embora de casa e que eu já estava bem grandinho, que tinha que me virar. Minha madrasta, nesse momento, me convidou para morar com ela, pois meu irmão era pequeno e ia perder as duas referências masculinas ao mesmo tempo. Assim, fiquei morando com ela até me casar com a Eliane. Comecei a namorar a Eliane em novembro de 97. Em março de 98, fui transferido para um quartel na cidade de São Leopoldo. Passei a sair e a beber com os amigos do quartel diariamente. No ano de 2000, meu irmão mais velho morreu num acidente de carro em Caxias do Sul. A partir desse momento, eu senti no meu coração muito forte que Deus sempre esteve presente na minha vida, me livrando de várias situações de risco que eu passei no meu tempo no quartel. Casamos em 2002, no mesmo ano fui selecionado para uma missão de paz no Timor-Leste, designado para a cidade de Batugade, onde eu fazia controle de pessoas na fronteira, recebimento de refugiados, escolta de comboios e de pessoal. Após o nascimento do Bruno, que foi o momento mais feliz que tivemos como casal, nos afastamos, pois eu não tive a maturidade para entender que as atenções da minha esposa precisavam ser para o Bruno. Na minha imaturidade, me senti escanteado por ela. Por várias vezes pensamos em nos separar. Nosso casamento estava somente no faz de conta, na frente dos parentes fingíamos que estava tudo bem. Mas quando estávamos sozinhos, nem nos falávamos. Ficávamos dias sem nos falar, sem sequer olhar um na cara do outro. Em uma noite, após chegar tarde em casa e bêbado, minha esposa, cansada das minhas mentiras, me agrediu com tapas e arranhões. Eu a empurrei e ela bateu de costas numa porta. Ela caiu e bateu de costas na porta. Em algum momento da discussão, ela disse que desejava que eu estivesse morto. A partir daí começou a cair minha ficha. Eu olhei para o meu filho e pensava que não queria que ele passasse pelas mesmas coisas que eu tinha passado. Desejava muito ter uma família de verdade e não queria aceitar que a separação para nós era a melhor solução. Chegamos aqui na Montserrat em 2016. Nosso casamento estava completamente destruído, desgastado. A convite do meu cunhado, Luciano, que tinha virado crente, ele mudou totalmente a sua vida, inserindo novos hábitos e principalmente novas atitudes, deixando de fazer coisas que fazia antes. Isso chamou muito a minha atenção e eu pensei, se Deus salvou o meu cunhado a ponto de transformá-lo dessa maneira, ele pode me mudar também. Nos entregamos a Deus, fomos abençoados e participamos do retiro Minha Vida Tem Jeito. Caíram todas as máscaras lá. Quando terminou, o Espírito Santo me constrangeu que eu não tinha mais como viver em mentira. O primeiro passo foi conversar com a minha esposa e revelar para ela as minhas mentiras e traições. Foi libertador sentir o amor de Deus tocando o meu coração e nos preparando para esse momento. Decidimos e acordamos que não mentiríamos mais um para o outro. Para a glória de Deus, fomos batizados como família, eu, a Eliane e o Bruno, em 25 de dezembro do mesmo ano. Nossa família e amigos estavam presentes aqui na igreja, o que tornou esse momento muito especial. Continuamos nosso processo participando do curso Novos Discípulos e do CR, do Celebrando a Restauração.
Participamos da turma do primeiro semestre do ano de 2017. Foi uma bênção compartilhar sem máscaras e ouvir histórias tão impressionantes dos irmãos que me edificaram como homem, marido e pai. Por muito tempo fiquei calado sobre as minhas angústias e sentimentos, e o CR me ajudou a me entender como pessoa e me aceitar com as falhas de caráter que eu tenho. Aprendi que sem Deus não tenho como mudar a minha vida e compreendi que por nossa própria força não venceremos as dificuldades. Nesse ano, Deus movimentou ainda mais nossa vida. Em maio, após uma crise, o nosso filho foi diagnosticado com diabetes tipo 1. O que para nós foi uma surpresa, pois não temos nenhum caso na nossa família. Minha filha, agora com 24 anos, descobriu que seu pai, na verdade, sou eu e não quem ela pensava que era. Ela me procurou e estamos nos relacionando como pai e filha. E tem sido muito especial essa aproximação e ver o agir de Deus em cada detalhe. Eu e a Eliane passamos um final de semana, agora no mês de setembro, com ela para nos conhecer e foi muito especial. Está sendo muito especial, pois a minha esposa se mostrou mais uma vez uma grande mulher de Deus. Uma grande mulher e uma grande filha de Deus. Ela adotou a minha filha como se fosse dela. Deus tinha um momento mais especial guardado para nós ainda, pois ao contar para o Bruno sobre a irmã, ele ficou muito feliz. Foi incrível esse momento, ele se emocionou e também aceitou a irmã. O versículo que tem norteado a minha vida desde que eu me converti é Hebreus 4:13. Ele diz assim: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Obrigado por me ouvir. Luciano, Manu. Vem aqui, Luciano e Manu, por favor. Muito especial ver como Deus vai conectando histórias, transformando histórias, promovendo restauração, e isso não para numa pessoa, porque é a obra de Deus, então isso se interliga em outra história. Glória a Deus pela vida de vocês. Dá um abraço nessa turma aqui. O abraço desses dois caras é forte, gente. Homens fortes e corajosos, homens de Deus. Restauração acontecendo, é lindo demais. Família linda. Gente, glória a Deus pela vida de vocês. Tamo junto. Valeu. Algumas perguntas passaram ali, a gente está finalizando. Ribeiro, a gente ia entrar com a música, mas deixa o André entrar daqui a pouquinho aqui sem a música mesmo. Deus falou aqui por meio da história. E isso é muito legal, né? Você pode sair daqui e continuar ouvindo Deus. Deus não mora nesse prédio. Você pode continuar ouvindo Deus. Ou você pode abafar o que Deus falou. Você pode começar a se preocupar só com as coisas dessa terra. Você pode só olhar o jornal, e nada contra olhar o jornal, né? Fantástico, seja o que você for olhar agora, você não nada contra, mas se você perder aquilo, o fio da meada, Deus vai tentar de novo, de outra forma, porque Ele quer falar com a gente, mas não abafa, não deixa o julgamento abafar, não deixa a distração abafar, porque Deus quer continuar falando contigo. Perguntas de checagem. Você hoje olha com maturidade para a sua família e cultura de origem? Você sabe reconhecer aquilo que foi bom? Sabe ser grato por isso? Sabe que hoje é sua responsabilidade não levar adiante aquilo que não é bom? Uma dor não tratada, você acaba por passá-la adiante. Você tem buscado a cura para as suas feridas, para as suas dores? Tem buscado em Deus a restauração? Porque pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas são extensão da cura de Deus na vida de outros. Porque Ele é a fonte. É Ele que cura. Não é um programa, não é o CR, não é o Retiro Minha Vida Tem Jeito. Ele é a fonte
de toda cura, de toda restauração. Mas aí a gente vai para Ele, é curado, e passamos a ser extensão da cura de Deus, porque Ele é a fonte. Quando a gente aprende a ouvir a Deus nas histórias, Deus vai trocando o julgamento pela humildade, Deus vai colocando coragem em repartir a história, e Deus nos convida a entender e a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É um convite de Deus, está na palavra de Deus, um convite para a gente treinar a nossa mente, o nosso ouvido, as nossas lembranças para aquilo que traz esperança. Somos aqueles que se lembram, né? Alguns homens têm lido e estudado Silêncio de Adão. Somos aqueles que se lembram. Somos criados para relembrar o passado, criados para contar histórias, e histórias de esperança. Se você só ouvir as histórias desse nível aqui, que é da terra, você vai ser mais um que vai ficar com aquela fala, pois é, está difícil, está complicado. E não é sublimar, gente, realmente está difícil e está complicado, mas você não é convidado a ouvir só as notícias daqui da terra, você tem notícias que chegam do céu. São as boas novas, e as boas novas trazem esperança, você reparte esperança. E aí a gente entende que aquilo que Deus está fazendo em nós, não para em nós. Isso é lindo demais, é contagiante demais, é vida tocando em vida. E olha só esse encorajamento e fica a dica de novo, de Deus, Deuteronômio, capítulo 4, versículos 9 a 10. Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem por toda a sua vida na memória, contem-nas, contem as histórias a seus filhos e a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim, para ouvir as minhas palavras, para me conhecer, a fim de que aprendam a me temer, enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. As histórias a gente aprende a ouvir, a gente é tomado por esperança, e isso não é para parar em nós, isso é para ser repartido, isso é para ser multiplicado, porque você passa a ser extensão da esperança de Deus, quando você conta a sua história, aquilo que Deus tem feito na tua vida. Quero te convidar a orar nesse momento, que você possa tomar a sua resolução assim, sem música, apenas com a melodia das histórias que você ouviu, histórias de um Deus vivo e poderoso, que você possa consagrar diante de Deus. Agora, resoluções, o que Deus falou e o que você vai fazer a respeito disso. Nos ensina, paizão, nos ensina a te ouvir, um dia de cada vez, nos ensina a aceitar o convite de te conhecer mais, de nos tornarmos amigos. Deus, seja na tua palavra, quando a gente pausa para te conhecer, para te ouvir na tua palavra, seja olhando para a nossa história, para a nossa família e cultura de origem, te ouvir, Deus, ouvir novas compreensões que vêm de ti, Deus, ouvir aquilo que deve ser, padrões que precisam parar de acontecer na nossa história, nos ensina a ouvir quando a gente olha para a nossa história, Deus, e nos ensina a te ouvir, Deus, quando nós ouvimos histórias de outros, que nós não tapemos o ouvido, que nós não rejeitemos o confronto ou o conforto que vem da tua parte, mas que a gente possa te reconhecer, que a gente possa te conhecer, e não somente viver no piloto automático. Nos ensina essa postura de vida, de olhar pelo retrovisor, de acalmar o nosso coração, de assimilar um pouco mais aquilo que aconteceu, porque à medida que a gente está fazendo isso, nós estamos te conhecendo mais intimamente, Deus.
Essa é a nossa oração, que fazemos como teus discípulos, como teus filhos, no nome de Jesus. Amém.